Bom dia, na paz do Senhor Jesus Cristo, a todos os nossos irmãos e irmãs. A Escola Bíblica Dominical da Igreja Júbilo de Jandira se reúne na classe Semeadores de Cristo. Hoje, dia 3 de maio de 2020, os professores Stephanie Valadão e eu, Pastor Ciro, estamos aqui para juntos estudarmos os Evangelhos, uma história, 4 dimensões. Oremos ao Senhor. Querido e eterno Deus e Pai, te louvamos por esta oportunidade nesta manhã de juntos estudarmos e meditarmos na Tua Palavra. Dai-nos entendimento, sabedoria dos altos céus e a direção do Teu Espírito, e que tudo seja para a honra e para a glória do Teu nome. Ó Pai, nós oramos no nome de Jesus. Amém. Hoje nós estaremos estudando a lição 10. João, o Evangelho do Filho de Deus, parte 1. O texto áureo da lição diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Texto bíblico básico. João, capítulo 1, versículos 1 ao 5 e do 11 ao 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Palavra introdutória. A autoria do quarto livro neotestamentário, Novo Testamento, é atribuída a João, filho de Zebedeu, o último sobrevivente dos apóstolos. Acredita-se que ele tenha escrito em sua velhice, quando estava em Éfeso, capital da Ásia Menor. Apesar de não ser possível precisar a data do registro do Evangelho, fontes extra-bíblicas indicam que, possivelmente, ele tenha sido feito no final do primeiro século, entre 70 e 90 d.C., período em que os evangelhos sinóticos, que são aqueles que narram a vida e ministério de Jesus Cristo sob o mesmo ponto de vista, Mateus, Marcos e Lucas, já circulavam nas igrejas. Mesmo apresentando uma sequência ampla de acontecimentos, semelhante à encontrada nos 3 primeiros livros neotestamentários, o Novo Testamento, o estilo do Evangelho de João, bem como sua estrutura, difere completamente dos demais. Estudiosos das Escrituras, aliás, consideram-no o mais teológico dos 4 evangelhos. Neste tomo, não há registro detalhado de parábolas, senão em João capítulo 10, dos versículos 1 ao 10, e nele encontramos apenas 7 milagres, dentre os quais 5 foram relatados apenas por João: as bodas de Caná, a cura do filho do funcionário do rei, a cura do paralítico de Betesda, a cura do cego de nascença e a ressurreição de Lázaro. Além disso, os discursos do Mestre têm por objetivo central sua própria pessoa. Outra particularidade desse evangelho são os encontros pessoais do Salvador, em contraste com o que se observa nos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Em João vemos Jesus dirigir-se
mais a indivíduos do que a multidões. Ao apresentar Jesus como Deus e como Verbo, não somente como Filho de Deus, João tem por objetivo combater as heresias do gnosticismo emergente, as quais ameaçavam a igreja. Em geral, os gnósticos acreditavam que vários seres angelicais eram os criadores da terra e que Cristo estava entre muitos desses anjos. O Verbo de Deus. Mateus traça a genealogia do Messias a partir de Davi, Lucas a partir de Adão. João não a menciona, pois a árvore genealógica de um servo não se evidencia na história. João, por sua vez, no prólogo de seu livro, apresenta sua mais importante origem, a divina. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1:1. Com tal declaração, o apóstolo do amor assegura que Jesus, o Verbo, originário da palavra logos grega, que significa palavra, é quem fundamenta toda a Escritura. 1 Pedro 1:11. A verdade enfatizada por João em seu evangelho é essa: Jesus é o Filho de Deus, ele é Deus e somente ele é a verdade que conduz o homem à vida eterna. João 14:6. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. O Verbo de Deus antes da encarnação. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. João 1:1 e 2. Esses versos mostram-nos que Jesus não teve um começo. Ele existe desde a eternidade. A mente humana, limitada por grandezas de tempo e espaço, não consegue alcançar a dimensão da eternidade. Mas é exatamente nesse tempo impreciso e nesse lugar indefinido que ele habita. Revela-nos a personalidade distinta e separada do Salvador. Jesus não é apenas uma ideia ou um pensamento de Deus. Ele é uma pessoa real que habitou existencialmente a eternidade com Deus, antes de fazer-se carne e vir a este mundo. Ensina-nos que sua personalidade e divindade não tiveram um princípio. Jesus não se tornou uma pessoa ao nascer em Belém da Judéia. Mateus capítulo 2, versículo 1, Lucas capítulo 2, de 1 a 7. Tampouco foi após a sua ressurreição que ele tornou-se Deus. Ele é Deus desde a eternidade. Ele é o Pai da eternidade. Isaías 9:6. O Verbo de Deus na criação. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. João capítulo 1, versículo 3. Jesus é antes da criação existir. O que nós vimos em João capítulo 1, versículo 1. Disse-lhe Jesus: em verdade, vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. João capítulo 8, versículo 58. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João capítulo 1, versículo 1. A criação, diferente do seu Criador, não é eterna. Em Gênesis 1:1, lemos que Deus criou a terra. E em João 1:3, a revelação se completa. Vemos que foi por intermédio de Jesus que toda a criação,
foi chamada à existência. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Colossenses capítulo 1, versículos 16 e 17. Cristo não é parte da criação. Ele é o Deus Criador. Sem exceção alguma, a estrutura universal existente, visível e ou invisível, foi criada por ele. O Verbo de Deus entre nós. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João, capítulo 1, versículo 14. Destacamos 3 verdades neste verso. O Criador tomou a forma da sua criação. O Verbo se fez carne. Obedecendo às leis da natureza, determinadas por seu próprio poder, Gênesis capítulo 1, versículo 28 e 3,16, Jesus foi gerado em uma madre, Lucas capítulo 1, versículo 31, sendo gestado por 9 meses para somente então nascer, Lucas capítulo 2, versículo 6, na cidade de Belém, em uma simples manjedoura, Lucas capítulo 2, versículo 7. Foi desse modo que o Filho de Deus adentrou o tempo e o espaço humanos. Hebreus capítulo 1, versículo 2. E Deus os abençoou. E Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Gênesis 1, 28. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Lucas 1:31. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. Lucas capítulo 2, versículo 6. E como um manto os enrolarás, e serão mudados, mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. Hebreus capítulo 1, versículo 12. O Verbo de Deus entre nós. O Eterno habitou entre nós. Não foi uma visita casual ou uma aparição fugaz. O Logos, Verbo, a palavra, habitou este mundo por pouco mais de 3 décadas. Ele viveu entre os homens como um homem. A palavra habitou em sua origem grega, significa tabernacular, no sentido de armar uma tenda. No Antigo Testamento, a presença de Deus entre os israelitas era representada por uma tenda móvel, armada no meio do arraial. Nós temos aí as citações em Êxodo, capítulo 25, versículos 8 e 9, Números 12, 5, 2 Samuel 7, 6. Na era da lei, os homens iam ao tabernáculo para buscar a Deus. Na era da graça, o tabernáculo de Deus, Jesus, veio em busca do homem. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles, conforme a tudo o que eu te mostrar
para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus pertences, assim mesmo o fareis. Êxodo capítulo 25, versículos 8 e 9. Com isso fica patente o desejo de Deus de relacionar-se conosco. Embora Cristo tenha dado aos seus discípulos um lampejo de sua glória no Monte da Transfiguração, Mateus capítulo 17, versículos 1 e 2, 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Mateus capítulo 17, versículos 1 e 2. João mostra-nos que a glória do Filho de Deus foi manifestada aos homens por meio da sua própria vida, com atos de imerecida bondade, dirigido aos pecadores, cheio de graça. O unigênito do Pai habitou entre os homens, imaculado, pleno de honestidade, retidão e justiça, cheio de verdade. Estamos concluindo a parte 1 desse estudo. Aguardamos, amados irmãos e as irmãs, na parte 2. Até a próxima aula. Deus os abençoe. Amém.